Olá, sejam bem-vindos ao canal da Econet, a maior comunidade contábil, tributária e trabalhista do Brasil. Os direitos e garantias fundamentais estão previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. É na Constituição Federal que encontramos o princípio da anterioridade nonagesimal. Já falamos muito sobre esse princípio em outros vídeos aqui no canal. Novamente, ele se faz presente no tema do vídeo de hoje. A Econet explica tudo o que aconteceu agora na virada do ano em relação ao PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Quais as alíquotas em vigor? A anterioridade da lei tributária precisa ser respeitada? Vamos aos fatos e entendimentos sobre esse assunto. Desde 2015, as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitam-se ao regime não cumulativo de PIS e COFINS, ou seja, as empresas do lucro real aplicavam sobre as receitas financeiras auferidas alíquotas de 0,65% para PIS e 4% para COFINS. Pois bem, depois de muitos anos, agora no finalzinho de 2022, uma série de medidas foram tomadas pelo governo que se encerrou. Por conta da mudança na chefia do Poder Executivo, muitas alterações, principalmente na esfera tributária, são debatidas e definidas com a equipe de transição do novo governo. Algumas medidas foram alinhadas, outras não. E o PIS/COFINS sobre receitas financeiras foi uma delas. No dia 30 de dezembro de 2022, foi publicado um decreto reduzindo as alíquotas das contribuições do PIS e da COFINS para 0,33% e 2%, respectivamente, produzindo efeitos já na sequência, em 1º de janeiro de 2023. E foi aquela loucura, né? E com razão. Uma medida como essa causaria um déficit fiscal de aproximadamente 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Literalmente, no dia seguinte, resolveram o problema. No dia 2 de janeiro, publicaram outro decreto revogando o decreto do governo anterior, restabelecendo as alíquotas para 0,65% e 4% sobre as receitas financeiras das empresas do lucro real, produzindo efeitos para o mesmo dia da publicação. Pronto. Solução rápida e eficaz. Tudo resolvido. Só que não, né? Em matéria tributária não é assim que as coisas funcionam. É aí que chegamos ao princípio da anterioridade nonagesimal, que para o PIS e COFINS consta lá no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Anterioridade nonagesimal, que determina que um tributo só pode ser exigido se for instituído ou aumentado no prazo de 90 dias a contar da data da publicação da lei que o institua ou aumente. Ou seja, pessoal, o segundo decreto publicado não pode produzir efeitos no mesmo dia da publicação, uma vez que ele está aumentando o valor das alíquotas das contribuições do PIS e da COFINS. O princípio da anterioridade nonagesimal, para quem não conhece, foi pensado justamente para que ninguém seja pego de surpresa com a criação ou aumento repetindo de tributos. 90 dias no mínimo precisam ser respeitados, por isso o nonagesimal. Existe também o princípio da anterioridade anual, também criado e pensado para não pegar o contribuinte de surpresa. Esse princípio determina que a instituição ou majoração de um tributo valerá no próximo exercício financeiro, no caso, 2024, desde que sejam respeitados os 90 dias da anterioridade nonagesimal. Só que a anterioridade anual não se aplica ao PIS e COFINS por determinação expressa da Constituição. Bom, e agora? O que fazer? Já mostrei para vocês que a Constituição é bem clara, mas o decreto está lá, publicado, vigente. Se não aplicar o que o decreto determinou, não estará cumprindo a legislação. Mas o próprio decreto não respeitou a Constituição. O que fazer? Quando acontecem esses impasses tributários ou conflitos legislativos, quem precisa analisar o caso e resolver a questão é o Supremo Tribunal Federal. O STF é quem julga as constitucionalidades ou inconstitucionalidades. Isso ainda não aconteceu em relação a esse caso. Até que seja tudo analisado e julgado, a vida continua. E o contribuinte precisa continuar recolhendo o PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Portanto, nós aqui da Econet adotamos um entendimento cauteloso e preventivo. E o que isso quer dizer? Aplique o que a legislação vigente determina. No caso, as alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para COFINS, preventivamente, uma vez que não houve, por parte do STF, a declaração de inconstitucionalidade. Depois, se realmente for declarada a inconstitucionalidade, caso você já tenha recolhido os tributos com as alíquotas maiores, existem mecanismos para reaver esses valores pagos a mais. É melhor ser preventivo nesses casos. Já pensou, se você recolhe com as alíquotas menores e o STF declara que o decreto vigente é constitucional, você arruma uma dorzinha de cabeça. Vai ter que recalcular tudo, recolher com juros e etc. Por isso recomenda-se ser cauteloso, mas a decisão é sua, é claro. Eu fico por aqui. Espero que tenha contado e explicado esse impasse para vocês de uma maneira bem didática. Se gostaram, deixem o like no vídeo e se inscrevam para continuar sempre muito bem informados através desse canal, que é fonte segura de informações. Até mais!